do diferencial aqui para a linha comercial. Então, estamos falando de caminhões que tenham uma necessidade de várias relações de redução e uma amplitude bem grande. Pode ser que, então, lá no diferencial tenha mais do que um nível de redução comparado com a linha leve. Então, que a gente vai chamar aqui de vários estágios. Então, se for um caminhão que ele tem um único estágio que gera de relação de redução, ele seria exatamente igual ao que a gente viu agora para veículos de passeio. Então, de novo, motorização dianteira, né, tração traseira, ou, por exemplo, usando o engrenamento cônico aqui, essa relação aqui me dá a relação do diferencial. Então, a montagem dela seria alguma coisa desse tipo aqui, eixo cardan, aqui o pinhão, então está ligado diretamente ao cardan. Esse pinhão aqui está ligado à coroa, que é esse elemento aqui lateral aqui, e aí a razão entre esses dois diâmetros aqui me dá a relação do diferencial. Então, mesma coisa que nós vimos antes, se for de um único estágio, a relação do diferencial, então ele vai ser lá, vou chamar aqui R2 e R1, então seria R2 sobre R1 ou Z2 sobre Z1. Então, igual ao único estágio que a gente viu para engrenamento cônico. Quando o diferencial ele tem múltiplos estágios, então ele vai passar várias vezes e gera diferentes relações de redução. Existem, então, diferentes formas construtivas, né? Vou só ilustrar o que está nessa literatura aqui. Então, motorização dianteira, tração traseira, a entrada do torque aqui no pinhão, só que agora aqui ele tem dois níveis de geração de redução aqui, então dois estágios. Então ele vem aqui, aciona o pinhão, passa para a coroa aqui, cônica, então mudei a direção aqui do eixo de rotação, e aí depois, quando ele inverteu aqui, virou de 90 graus aqui o eixo de rotação, que estava aqui longitudinal ao veículo, agora ficou transversal ao veículo. Como ele já está paralelo aos semi-eixos, os dois semi-eixos aqui, então eu não preciso mais do engrenamento cônico. Aí eu uso o engrenamento contraposto aqui para gerar o segundo estágio. Então, seria da mesma forma lá, se a gente considerar aqui. Então, esse aqui seria a relação do primeiro estágio. Esse aqui é a relação do segundo estágio. Então, aqui seria do primeiro estágio, aqui do segundo estágio. A relação total do diferencial aqui, então, nesse diferencial aqui, ele seria a relação do primeiro estágio vezes a relação do segundo estágio. Cada um deles calculado da mesma forma que a gente viu antes lá. Então, engrenamento cônico e engrenamento contraposto aqui. Aí, essa caixa aqui, a planetária, ela não colabora para gerar nenhuma relação de transmissão, não muda aqui o nível de torque, e depois só faz o split, que é a divisão do torque entre o lado esquerdo e direito dela. Uma outra forma construtiva seria usando também, seria equivalente, né, só invertido aqui, então a mesma ideia aqui. A entrada aqui via cardan do torque, o pinhão agora ele é montado como sendo um engrenamento contraposto aqui, e depois, como eu preciso, esse eixo de rotação aqui, dessa coroa aqui, ele é longitudinal e é perpendicular ao eixo das rodas, então eu preciso virar ele, aí eu uso no segundo estágio aqui o engrenamento contraposto, engrenamento cônico, e aí consigo gerar aqui fazer com que o eixo de rotação seja girado de 90 graus aí. Então, seria a mesma coisa aqui, então a relação do diferencial dessa caixa também é igual à anterior lá, que seria só pegar a relação de cada uma das partes e multiplicar entre elas aqui. Então, a primeira relação aqui é contraposta, a segunda relação aqui cônica. Existem alguns diferenciais, vocês vão ver, por exemplo, para a fabricante da Voith, em que existe uma relação de redução simples ou reduzida no próprio diferencial. Então, eu posso, por exemplo,
aqueles veículos lá que tem 16 marchas, eu posso colocar uma caixa de transmissão lá na frente, só com a caixa básica e o splitter. Então eu teria lá 8 marchas, e aí a relação de redução, ao invés de colocar na saída daquela caixa do multi-range, posso colocar no próprio diferencial, que seria o exemplo aqui dessa última figura. Então o torque aqui, ele veio pela saída da caixa e entrou aqui. Então aqui, desse lado aqui está o eixo cardan. Depois que o torque entrou aqui, eu coloco uma possibilidade de mudança de relação aqui. Normalmente esse tipo de sistema aqui ele é acionado pelo motorista, né, internamente lá com um botão também, e aí uma válvula pneumática ele aciona e faz a sincronização aqui da reduzida ou da simples aqui. Então, quem é quem aqui? Vamos ver aqui. Então, o torque entrou aqui por esse eixo aqui, aí vai passar para o eixo de saída e depois 2 estágios de novo. Né? Então, aí passa para o engrenamento cônico aqui. O que nós temos aqui? Que a dimensão dessa engrenagem aqui, que é a entrada, ele é maior do que a da saída. E aqui é invertido. A da entrada é menor e a da saída é maior. Então, essa aqui vai gerar uma relação de redução maior do que a de cima. Então, essa aqui de cima aqui vai ser o simples. Vou chamar de simples aqui. Vocês lembram lá que normalmente ele é representado como high. E aí, essa aqui de baixo aqui seria reduzida, que é o low. Então, eu tenho aqui uma relação primeira relação de redução aqui, e aí depois aqui embaixo, na cônica, a gente tem a segunda relação de redução. Aí a relação do diferencial aqui, ele pode ser, então, I1 vezes I2, ou só para diferenciar aqui o I1 high ou I1 low vezes I2 aqui. Ou seja, em função da necessidade que o motorista tem na dinâmica veicular, ele pode pegar e fazer com que esse diferencial tenha 2 níveis diferentes de relação de redução aqui. Então, a simples e a reduzida aqui. Na verdade, para o motorista, tanto faz se a redução vem da caixa de transmissão ou vem do diferencial. Né? Para ele, o controle vai ser o mesmo. Só na forma de construtiva e de projeto que mudaria aqui. Então, o fluxo de torque aqui, ele pode vir para cá, ou ele pode vir nesse sentido aqui, que seria a reduzida. Então, esse seria um diferencial também de 2 estágios, só que com 2 possibilidades de relação de transmissão.